Durante séculos, a região central da Turquia sofreu inúmeras invasões. Esta paisagem lunar chama-se Capadócia. Isto é magnífico. Embaixo de aldeias, estradas e fazendas, existe um enorme campo de batalha subterrâneo. Há mais de 3.000 anos, os hititas foram os primeiros a escavar cidades subterrâneas que resistiram a guerras sangrentas, batalhas religiosas e conflitos constantes. De túneis que ocultam armadilhas, As lanças golpeavam a cabeça do inimigo. não era nada bonito. As raízes clandestinas do cristianismo, Este foi o primeiro mosteiro do mundo e é enorme. Há 200 igrejas nesta região. e as ruínas de uma avançada civilização pagã. A Capadócia tem segredos em cada caverna. Vamos subir e olhar. E em cada curva. Parece uma colmeia com uma rede de túneis que vai para todas as direções. Os sinais das antigas batalhas ficaram enterrados por mais de 3.000 anos. Vamos retirar as camadas do passado para revelar as cidades ocultas nos subterrâneos secretos da Capadócia. Cidades ocultas, subterrâneos secretos da Capadócia. Durante milhares de anos, esta região foi invadida por impérios. Mas, sob as aldeias singulares e o terreno estranho, estão ocultas grandes cidades subterrâneas que datam de 4.000 anos atrás. Sou Don Waldman. Estou na Capadócia, Turquia, a terra das cidades perdidas. Esta paisagem lunar foi criada há milhões de anos por erupções de 3 enormes vulcões. Não há nada igual em todo o mundo. Há milhares de anos, a rocha vulcânica macia é escavada, criando uma imensa metrópole sob o solo. Existem mais de 260 quilômetros de castelos fortificados, igrejas secretas, calabouços e cidades subterrâneas, onde as pessoas se defendiam de exércitos poderosos. Durante gerações, o segredo dos subterrâneos foi guardado, mas quando o mundo moderno colide com o antigo, os mistérios obscuros são revelados. A região da Capadócia fica a 320 quilômetros ao sul de Ankara, a capital da Turquia, na região desértica central da Anatólia, a enorme península que se estende por quase todo o país. Esta região sempre foi palco de atividades misteriosas, desde supostos campos magnéticos com poderes curativos a avistamentos de OVNIs que datam de milhares de anos. Hoje, esta paisagem singular é um importante destino turístico, mas este terreno esconde um outro mundo. Por toda a região, centenas de cidades e fortalezas subterrâneas interligadas criam uma das maiores redes subterrâneas do mundo. Aqui, civilizações lutaram até a morte e religiões secretas floresceram. Vamos explorar os mistérios ocultos nesta região de aparência insólita. Nossa primeira parada é nesta torre rochosa chamada Utisar. Esta grande rocha, toda escavada por túneis, é uma das cidadelas mais antigas e importantes. Isso é incrível. Vejam só, é igual por todo lado. Há túneis por toda parte. Todo o vale é apenas um imenso subterrâneo. Vamos subir e olhar. Dá para ver quanto escavaram aqui. Seja lá o que for isto, precisaram de muito esforço. Incrível. Vejam só. Não cheira muito bem. 3.500 anos atrás, esta era uma das maiores fortalezas da região, essencial para a sobrevivência em época tão brutal, um tempo em que uma guerra entre tribos arrasava aldeias inteiras. Parece uma colmeia, com uma rede de túneis que vai para todas as direções. Com visão de todo o vale, Utisar era um local privilegiado de defesa.
Mas como os povos antigos escavaram esta imensa estrutura na rocha? Para descobrir, temos de voltar milhões de anos no passado, quando erupções vulcânicas criaram esta paisagem lunar. Durante milhões de anos, os 3 maiores vulcões da região expeliram lava sobre a Terra. As primeiras erupções deixaram uma camada de rocha macia chamada tufa. As seguintes deixaram uma camada de basalto, uma rocha mais dura que retardou a erosão da tufa. A chuva e o vento fustigaram e erodiram a tufa, criando grandes platôs e formações rochosas em chaminés. A tufa é macia e fácil de escavar. Mas por que escavar uma cidade em vez de construí-la na superfície? A história sangrenta da Capadócia nos dá uma pista. A Capadócia sempre foi um território cobiçado e perigoso, situado no centro das principais rotas comerciais que ligavam os grandes impérios do mundo, da China, Índia e Egito, no Oriente, à Grécia e Roma no Ocidente. Quem controlasse a Capadócia controlaria também as riquezas que por ali passassem. Romanos, persas e mongóis travaram guerras sangrentas pelo controle da Capadócia. Era um dos locais mais perigosos para viver. A população local era quase sempre numericamente inferior e tinha menos armas. Para se defender, tiveram de criar outro mundo embaixo da terra. A rocha de tufa macia formada pela lava vulcânica era fácil de escavar. E a camada superficial de basalto oferecia proteção. Então, os capadócios começaram a cavar. No início, eram simples abrigos de pedra, mas com o tempo tornaram-se imensas cidades subterrâneas, como o Tissar. Algumas dessas cidades comportaram até 20 mil pessoas durante 25 séculos, até o início do século XIV. Esse mundo escondido salvou seus habitantes, mas no século XIV, com o Império Otomano, as cidades começaram a florescer na superfície e os subterrâneos foram bloqueados e esquecidos. Nos anos 60, alguns moradores começaram a explorar os túneis sob as casas. Havia boatos da existência de subterrâneos antigos, mas ninguém imaginava sua vastidão. Mais de 200 cidades foram encontradas sob a Capadócia. Os especialistas afirmam que existem centenas ainda não descobertas. Estou em Urgup, a principal cidade da região. Aqui há uma moradora que conhece tudo a respeito da Capadócia, e nós vamos encontrá-la. Elvan. Olá, Dom, como vai? Bem, esta é sua cidade? Sim, Urgup é uma das principais cidades da Capadócia. Vejo que há uma formação rochosa dentro da cidade. Estão por toda parte, isto é só o começo. Elvan Osbey explora os subterrâneos há 20 anos e conhece como ninguém os segredos da Capadócia. Iremos a um local que não está nos mapas turísticos. Uma cidade subterrânea do primeiro império da região. O dos poderosos hititas. O Império Hitita foi um dos mais avançados da antiguidade. Seu povo reinou de 1700 a 1190 a.C. e foi o primeiro a morar nos subterrâneos. Não se sabe ao certo de que teriam medo, mas documentos antigos falam de invasores chamados de Povo do Mar. Os hititas prosperaram na região por mais de 500 anos, mas no século XII a.C., tal como a civilização maia, eles desapareceram sem deixar rastro. Os subterrâneos foram seu último refúgio. Vamos visitar uma de suas primeiras cidades ocultas. Elvan levou-me a Göthe-Toprak, um local que poucos puderam ver. Os aldeões sempre souberam de sua existência, mas só agora foi descoberta pelo resto do mundo. Aonde estamos indo? Vamos subir até lá. É a entrada original da cidade subterrânea. É mesmo? Então as cavernas se estendem por toda essa rocha. De fato. E os moradores dizem que onde houver essa formação rochosa há cavernas e túneis. Que interessante. Então esta é a entrada? Esta é a entrada e é original. É mesmo? Isso é muito raro. A maioria das entradas desabou.
Cuidado, veja a teia de aranha ali. Bem que eu lhe disse que não está aberta ao público. Há uma grande sala aqui. Nossa, olha só. Veja os morcegos. Bem ali. Surpreendente. Exceto pelos caçadores de tesouros que vasculham a região em busca de objetos hititas, a cidade permanece intocada. Elvan disse que a construção primitiva prova que é uma das cidades mais antigas. As técnicas se aprimoraram à medida que as ameaças obrigaram os capadócios a penetrar cada vez mais no solo. Quando tribos rivais ou o misterioso povo do mar se aproximava, as pessoas deixavam as casas e iam para os subterrâneos. O que são esses buracos? São poços para armazenar água. Havia 2 tipos de poços. É mesmo? Estes são poços secos, onde a água era armazenada. A água era trazida até aqui? Sim, trazida e armazenada aqui. Era derramada aqui dentro? O outro sistema é chamado de poço molhado. Eles construíram canalizações que traziam a água para a cidade subterrânea e a derramavam nos poços. Era como um sistema primitivo de aqueduto? Isso. Havia água, poços de ventilação e muitos suprimentos. Mas isso não bastava. Era preciso se proteger. Nesses túneis estreitos que se esgueiram por entre as salas subterrâneas estão os restos de um antigo sistema de defesa usado durante os cercos. Há outra defesa aqui, uma pedra que era rolada. A próxima sala era importante. Pedras de até 1 tonelada eram roladas até as entradas para impedir o acesso à cidade. Era simples e brilhante. Como eram redondas, poucos homens bastavam para rolar as pedras do lado de dentro. Mas do outro lado, nem mesmo um exército poderia movê-las. Este foi o primeiro sinal da complexidade das cidades subterrâneas. Quantos homens terão morrido nestes túneis? Aqui há uma pedra encaixada no lugar. Foi rolada para bloquear a passagem e está aqui há uns 3.000 anos. Ninguém é capaz de movê-la. Pelo menos, eu não consigo. Olhando pelo buraco, vemos que o túnel segue adiante. Mas não podemos ir até lá. Já encontramos sinais de um campo de batalha subterrâneo e inventivas obras de engenharia hitita. Mas tudo isso é apenas o começo. A seguir, uma fortaleza que resistiu a cercos violentos. As lanças golpeavam a cabeça do inimigo. Não era nada bonito. E depois, estes são túmulos, não é? Sim, são túmulos de crianças. Escavamos as misteriosas raízes do cristianismo. A Capadócia é um local de avistamento de OVNIs. Nos anos 80, houve centenas em menos de um ano. Quatro 4.000 anos atrás, os hititas chegaram à Capadócia e em 1200 a.C. escavaram o solo vulcânico criando fortes militares. Viviam como formigas em cidades subterrâneas defendidas contra invasores. Ao desaparecerem no século 12 a.C., deixaram enormes cavernas no subsolo que se tornaram muito úteis quando os primeiros cristãos chegaram ao local no século I depois de Cristo. Em Oskonak, uma pequena aldeia na região nordeste da Capadócia, essa nova e exótica religião floresceu nos subterrâneos. Mais uma vez, encontramos Elvan, que conhece bem os subterrâneos da Capadócia. Oskonak é a terceira maior cidade subterrânea da Capadócia e o governo local fechou a entrada para impedir saques. Esta é a entrada. Vamos. Mas recebemos permissão especial para entrar e descobrir o que estão protegendo.
Esta é a pedra escavada que vimos? Sim, estamos no primeiro nível do subsolo, que era usado como estábulo. Certo. Traziam os animais para cá e os prendiam aqui. Eram presos com cordas. Eram amarrados. Foram escavadas na rocha. Isso mesmo. O que são estas aberturas? Eram para a alimentação. Entendi. Este era o prato deles. Isso é muito prático. Muito prático. Punham feno para comerem. Nossa, veja só. Há um espaço acima. Espaço acima, espaço abaixo. Abaixo. Por toda parte. Era para a ventilação. Parece não ter fim. Isso. Estamos no primeiro subsolo de uma cidade com diversos níveis. Os animais ficavam aqui. As pessoas ocupavam o segundo nível, 5 metros abaixo do solo. Mais de 3.000 pessoas podiam viver neste imenso complexo. Era uma versão antiga de um abrigo contra bombardeios. Eles se esforçaram para construir algo tão profundo e tão vasto. A ameaça devia ser enorme. Quando os árabes atacaram pela primeira vez, jogaram arbustos em chamas nos poços. Nos poços de ventilação? Isso. Quem estava nos primeiros níveis morreu devido à fumaça. Então decidiram ir mais fundo, pois precisavam de mais proteção a cada ano. A ameaça militar aumentou e os subterrâneos também? Foi isso que ocorreu. Tudo começou no século I depois de Cristo, quando os cristãos usaram os subterrâneos para fugir da perseguição dos soldados romanos. No ano 303, começou a mais violenta das perseguições. Milhares de cristãos por todo o império foram caçados e mortos. Mas esse não foi o fim. Os exércitos árabes muçulmanos também perseguiram os cristãos, mas encontraram as aldeias vazias. 3 túneis secretos e passagens sob as casas permitiram que os cristãos ficassem em segurança. Quando os soldados invasores perceberam que as pessoas se escondiam sob o solo, a batalha recomeçou. Mas os cristãos estavam preparados. Os subterrâneos têm túneis estreitos e rampas íngremes. Certo. O primeiro motivo é a circulação do ar. Quando existem essas rampas, o ar circula muito mais rápido e melhor. Isso comprime o ar? Comprime o ar e o dirige para toda a cidade subterrânea. O segundo motivo é deter o inimigo. Não se pode andar em pares. Nós dois não podemos andar juntos aqui. Isso é uma proteção? Precisamos andar em fila e temos de nos inclinar. Se tivermos armas, teremos de deixá-las e andar assim. Isso desarma o inimigo. Não é fácil, sim, desarma o inimigo. Certo. É por esse motivo. Interessante. O túnel estreito fazia o inimigo rastejar. Quem conseguisse ultrapassá-lo teria surpresas à frente. Isto é para quê? É para lanças. Lanças? Sim, caso o inimigo conseguisse chegar aqui. Nossa! Vejo toda a extensão até em cima. Golpeavam a cabeça do inimigo. Se o ataque chegasse até este ponto, não iria adiante porque seria pego no caminho. Morreria. Não era nada bonito. Mas as armadilhas defensivas não paravam por aqui. Certo. Mesmo que escapasse das lanças, certo. Não poderia seguir em frente, pois esta porta seria fechada. Esta porta entraria em ação. Essa pedra era uma cilada para o inimigo, como as de Göbekli Tepe. Os cristãos deviam aos hititas a criação das fortalezas séculos antes, mas merecem o crédito pela ideia das armadilhas, que levaram a luta subterrânea a um outro nível. Uma das táticas usadas por eles era permitir que o exército invasor entrasse no salão. Em seguida, rolar as pedras bloqueando as 2 saídas, deixando o inimigo preso até que morresse. Como se não bastasse, logo depois da porta havia outro obstáculo mortal. Veja aqui. Este é um famoso sistema bizantino para derramar óleo quente no inimigo. Quem entrasse nesta sala seria morto pelo óleo. Meu Deus. É. Os cristãos deviam estar desesperados para se refugiar a tal profundidade. Estamos na última sala escavada deste complexo. Era a sala central do exército defensor, de onde a batalha entre 3.000 cristãos e seus inimigos era comandada. Mas como faziam isso? O que são estes buracos?
Eles ecoam a voz. Esta é a única cidade subterrânea onde encontramos um sistema de telecomunicação. O eco nesta sala é muito melhor do que nas outras e é canalizado por meio deste buraco Sim. e levado para os outros níveis. Como um teatro acústico, esta sala foi construída para reverberar as ondas sonoras e canalizá-las. Alguém no nível superior podia ouvir instruções, mesmo sussurradas. As ordens e as posições do inimigo podiam ser comunicadas para todo o complexo. Essa era a última linha de defesa contra um inimigo determinado. Mesmo depois do fim de um ataque, os aldeões esperavam até ter certeza de que o perigo havia passado. Ficavam meses no subterrâneo e a preparação era essencial. Isso era o mais importante em um subterrâneo. Certo. Precisavam armazenar alimentos. Mesmo que não os usassem e que as casas estivessem repletas, estocavam alimentos. Certo. Precisavam deles quando ficavam aqui. É um ótimo porão refrigerado. A temperatura dos subterrâneos é perfeita. A temperatura está sempre entre 15 e 16 graus centígrados. Era perfeita para conservar alimentos séculos antes da refrigeração. Mas, além de estocar suprimentos, os cristãos sabiam que qualquer contaminação transformaria uma cidade subterrânea em um túmulo para 3.000 pessoas. Isto é calcário. A maioria das cidades subterrâneas tem as paredes pintadas com tinta calcária. Sei. Quase todos os lugares, como despensas, cozinhas, lugares que exigiam higiene, tinham paredes pintadas com tinta calcária. Pode-se ver o calcário nesta cidade. A rocha de tufa vulcânica que criou a paisagem da Capadócia lasca com facilidade. Suas partículas enchem o ar e cobrem tudo com uma camada de pó de tufa. Pintar as paredes de despensas, cozinhas e até de hospitais com tinta calcária era higiênico e impedia a contaminação. O tamanho de Osconac ilustra como a ameaça de um ataque era temida, tal a dificuldade de construir esse complexo. Estima-se que em um dia, um homem com um cinzel cavasse uma área de 1,5 metro quadrado. Escavar uma cidade com 2 níveis de profundidade e 1,5 km de extensão foi um grande feito, mas o esforço valeu a pena. A seguir, nossa, é magnífico. Igrejas subterrâneas secretas. Nossa, isto é realmente maravilhoso. E depois, vamos descer. Visitaremos uma obra-prima da engenharia subterrânea. A lenda mais famosa da Capadócia. Existe uma cidade alienígena na Turquia? Acesse nossa página em history.com/cities. No século IV, Constantino tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano e depois de séculos vivendo nas cidades ocultas, os cristãos puderam sair dos subterrâneos. Os cristãos finalmente estavam livres, mas preferiram expandir as cidades subterrâneas, criando fortalezas cristãs longe dos olhos do mundo, bem aqui em Goremi. Veremos a evolução do cristianismo nas cavernas da Capadócia. Nossa, é magnífico! É difícil imaginar que este vale oculte centenas de igrejas, de simples cavernas a basílicas à altura das grandes catedrais de Roma. Além disso, este local foi um dos primeiros centros de educação cristã no mundo. Este foi o primeiro mosteiro do mundo e é enorme. Há 200 igrejas nesta região. As cavernas foram usadas para fundar o primeiro mosteiro da religião oficial do maior império do mundo. Os monges comiam, dormiam e rezavam em reclusão em uma comunidade solitária sem precedentes. A ideia da vida monástica foi lançada por São Basílio no século IV, no auge do cristianismo, ao se assustar com o próprio materialismo.
Depois de morar com monges eremitas no Egito, ele ampliou esse conceito e criou na Capadócia uma grande comunidade autossuficiente de monges que viveu aqui até o século XIV, quando os otomanos dominaram a região. Essa foi a origem da vida monástica que conhecemos hoje, mas o legado de São Basílio não se limita a isso. Ele excomungou os exploradores da prostituição comum nas rotas comerciais que cortavam a Capadócia e acabou com os resquícios do passado pagão. Dentre as centenas de igrejas neste complexo monástico, uma estrutura subterrânea se destaca. Foi uma das primeiras construções em Goreme e remonta a mais de 1000 anos atrás. Hoje é um cemitério cristão chamado pelos moradores de Igreja da Serpente. Este é um ótimo exemplo de uma igreja primitiva. Certo. Este é um cemitério, vejam de pisa. Sim. Não caia em um túmulo. Ok. Estes são túmulos? Sim, esses são os túmulos. Nossa! Foram achados ossos dentro deles. É mesmo? E estes dois menores? Esses são túmulos de crianças. Nossa! Isso prova que uma comunidade cristã com homens, mulheres e crianças vivia neste local 10 séculos atrás. Mas como a estrutura resistiu ao tempo? Os cristãos do século XI já sabiam que não se podia cavar ao acaso. Por toda a região, era preciso colocar uma coluna ou muro de arrimo a cada 5 metros e o mosteiro não foi exceção. Esse código de edificação medieval garantiu que o mosteiro resistisse ao passar de 10 séculos. Depois de conquistar a Capadócia, os turcos otomanos ficaram impressionados com a engenharia das estruturas e, mais ainda, com os antigos afrescos nas paredes, que preservaram a história dos primeiros cristãos que moraram nos subterrâneos. Histórias famosas da Capadócia estão pintadas na parede. Foram extraídas da Bíblia, mas são histórias locais. Certo. Alguém pintou um afresco, mas não se vê o rosto, pois é muito primitivo. Esses túmulos e afrescos antigos são só uma amostra. Perto da Igreja da Serpente, há outra igreja com afrescos mais elaborados. Lindo! Não é bonito? É lindo! Esta igreja foi construída na mesma época da Igreja da Serpente, mas seus afrescos são posteriores e mostram a evolução da arte cristã. Os artistas locais pintaram estas igrejas intermediárias. Eram muito habilidosos. Eram habilidosos, mas não vemos muitas combinações de cores. Basicamente vermelho e azul, cores naturais. As igrejas ensinavam o cristianismo ao povo que não sabia ler. Certo. Isso significa que há 1000 anos, esta sala era mais que uma igreja. Era também uma escola de cristianismo. Na Idade Média, era muito raro encontrar quem soubesse ler. E os afrescos funcionavam como livros, que contavam as histórias bíblicas. Esta igreja se dedicava à população, mas a que veremos a seguir era um tributo a Deus. Era a maior e a mais ornamentada de todas as igrejas em Goreme, e há 7 séculos permanece intacta graças às técnicas de construção. Nossa! Isto é maravilhoso. Tem muito mais sofisticação, detalhes e cores. O teto é alto. Como é linda! Sim. Isto é espetacular. Esta parte da igreja data dos séculos XI e XII. E estes são os afrescos que têm histórias bíblicas da vida de Jesus, do nascimento à crucificação. Há tantos detalhes. Foi preciso muito trabalho. Os afrescos nos tetos e paredes desta igreja subterrânea equiparam-se aos das igrejas bizantinas.
Alguns dos grandes artistas vieram de Constantinopla para pintar esses murais espetaculares. Mas a engenharia usada para construir esta igreja é ainda mais surpreendente. A arquitetura é de catedral. É mesmo. Tem profundidade e altura. E existem camadas duplas de colunas e nichos. Sei. Cuidaram dos menores detalhes. Exato. Esta igreja assemelha-se às do Império Romano do Oriente. O oratório em arco na extremidade simboliza a entrada no reino de Deus. A área central de orações é sustentada por 4 colunas e há 2 áreas laterais menores. O projeto é similar ao das igrejas de Constantinopla, mas esta foi escavada inteiramente à mão. Ao percorrer o vale de Goreme, na Capadócia, poucos percebem que as estradas nas colinas levam a um imenso mosteiro. Os subterrâneos ocultam escolas cristãs, grandes basílicas e campos de batalha pagãos a mais de 5 metros abaixo do solo. E mal arranhamos a superfície deste outro mundo criado por séculos de escavações. A seguir, a tecnologia subterrânea antiga que inspirou obras-primas da engenharia. E depois, um segredo recém-descoberto na Rota da Seda pela primeira vez na televisão. Nossa, tem um mundo aqui. Istambul é a única cidade do mundo dividida entre 2 continentes, Europa e Ásia. Hititas, cristãos, romanos e mongóis dominaram a Capadócia, acrescentando suas obras a estes imensos subterrâneos. Atualmente, casas, lojas e ruas podem ocultar a entrada para um mundo perdido. Elvan nos levou a um subterrâneo com 5 níveis e quase 7 quilômetros de extensão. O mais impressionante é que a arquitetura subterrânea antiga inspirou as maiores obras de engenharia jamais construídas. Mehmet Osman Bacholo, prefeito de Arginas, uma aldeia próxima à cidade de Kayseri, será nosso guia. Vamos descer. O melhor modo de descer é passar pelo porão da casa em que nasceu um dos mais influentes arquitetos do mundo. É aqui? Seu nome era Mimar Sinan. Você primeiro. Obrigada. Nossa! Então, estamos entrando na casa dele? Era aqui que ele morava? Dizem que foi aqui que ele abriu os olhos e viu estes arcos. Estes arcos? É. Eram detalhes da casa. Os arcos são importantes porque influenciaram toda a vida dele. Mimar Sinan, nascido em 1489, construiu alguns dos monumentos mais impressionantes do Império Otomano. Um dos mais famosos é a Mesquita de Suleiman, com 50 metros de altura. É a maior mesquita de Istambul e tem um dos maiores domos com vão livre do mundo. Um prédio desse porte não poderia ter sido construído sem a engenharia encontrada no subsolo da casa onde Sinan nasceu, um sistema de arco triplo. Esse sistema parte do arco romano simples. O peso acima é distribuído para os lados. Como os 3 arcos compartilham o eixo central, a capacidade de sustentação de peso também triplica. É um sistema simples e engenhoso que extrai o máximo de uma única coluna. Mas por que o arco triplo foi usado aqui? Esta cidade subterrânea é uma das mais novas habitada pelos romanos no século II. Cada nova geração ampliou a cidade acima e abaixo do solo. Temerosos de que o mundo da superfície desabasse sobre o subterrâneo, usaram arcos triplos por toda a construção.
1.900 anos depois, estas paredes do século II ainda sustentam o peso da cidade atual, que continua a crescer na superfície. Vamos por aqui. Outro detalhe diferencia esta cidade das demais. Vejam esses incríveis espaços pequenos. Parece que foram encaixados. Os proprietários usam os espaços no subsolo como depósitos, mas há 500 anos, na época de Sinan, ele abrigava uma fábrica com 5,5 km de comprimento. O subterrâneo desta casa é incrivelmente amplo. Que tipo de sala era esta? Faziam utensílios de ferro nesta sala. Fundiam o ferro naquele buraco. Nossa! Os moldes de terracota eram usados para fazer instrumentos de ferro. Mas o que faziam na próxima sala decidia a vida e a morte. Para que era usada esta sala? Era uma oficina. E é interessante porque existem casas de pombos na oficina. É mesmo? Sabe por quê? Por quê? Porque faziam pólvora com dejetos de pombos. Muitas civilizações antigas valorizavam os dejetos de pombos. Os capadócios sabiam que neles havia nitratos, por isso eram usados como fertilizante. Depois da invenção das armas de fogo, perceberam que essa substância explosiva era perfeita para fabricar pólvora. Mais de 500 anos depois, estamos em uma fábrica de armas subterrânea. Sinan morou acima deste complexo industrial subterrâneo. Um complexo industrial. Seria impossível morar aqui e não se tornar arquiteto. Este é um laboratório perfeito para criar um grande arquiteto. É perfeito. É mesmo. Incrível. Isso. O que foi uma escola perfeita para mimar Sinan é hoje uma valiosa cápsula do tempo. Poucos sabem que os arcos que inspiraram o mundo estão ocultos a 6 metros de profundidade nesta cidade da Capadócia. A seguir, um hotel de luxo subterrâneo do século XIII. A lenda mais famosa da Capadócia. Existe uma cidade alienígena na Turquia. Acesse nossa página em history.com/site. Nos últimos 50 anos, foram encontradas 200 cidades subterrâneas na Capadócia. Novas descobertas são feitas a toda hora. Há pouco, os arqueólogos acharam outra cidade perdida, mas não foi um achado comum. Ela pode ser a maior e a mais sofisticada cidade subterrânea da Turquia. Ainda está sendo escavada e pode mudar a história. A cidade subterrânea descoberta sob Gaziemir, no extremo oeste da Capadócia, é diferente de todas as outras. Os moradores sempre acreditaram na existência de um mundo subterrâneo. Quando o governo autorizou a escavação durante 3 semanas, eles iniciaram o trabalho e subitamente voltaram 7 séculos no tempo, até os perigosos dias da Rota da Seda. Há novas escavações por toda parte. Em todos os lugares, aqui, ali e lá, tudo está sendo escavado. A arqueóloga Guzin Karakay é a encarregada do sítio. Olá, como vai? Esta é a nova cidade subterrânea que acharam? A Rota da Seda era a estrada mais importante do mundo antigo. Permitia o deslocamento de pessoas e mercadorias por seus 11.000 quilômetros, e nos locais de parada para descanso, os turcos construíram obras grandiosas. Sob Gaziemir, encontra-se um Caravanserai, um hotel luxuoso do mundo antigo. Os especialistas estimam que esta construção date de 800 anos atrás. Esta parada foi desativada no século XIV e depois esquecida, até ser revelada pela escavação como mais uma peça do passado da Capadócia. Tudo isto era subterrâneo. Seremos os primeiros a ter acesso a este mundo desconhecido. Vamos lá.
Nossa, isso é um mundo inteiro. Não é bonito? Estou surpresa por ver um local como este. É gigantesco. Por que havia um caravançará tão grande sob Gaziemir? Esta cidade estava localizada na Rota da Seda. Havia caravançarás como este a cada 40 quilômetros, a distância percorrida por um camelo em um dia. 800 anos atrás, este era um local impressionante. Viajantes de todo o mundo entravam pelos portões bem guardados, pois a segurança sempre foi uma grande preocupação. No interior, havia estábulos para animais, depósitos para mercadorias, alojamentos para pernoite, banhos, uma sala central de alimentação e áreas para negociar. Caravançarás como este tinham 4.600 metros quadrados, cerca de meio hectare. Sem eles, as longas viagens seriam impossíveis. Fontes, banhos e salas onde vinho e comida eram servidos faziam valer o alto preço pago pela hospedagem. O que é isto? Isso é uma rolha de cortiça. Isso mantinha o vinho em bom estado? Sim, esta é a rolha. Que bonita! Mas a vida luxuosa era apenas um refúgio temporário do mundo exterior. No século XIII, esta região era pouco explorada. Este hotel luxuoso ficava em meio a uma zona de guerra. A maioria dos habitantes morava em cidades subterrâneas, e os viajantes da Rota da Seda também precisavam de segurança. O Império Romano do Oriente fora enfraquecido pela Quarta Cruzada. Tribos muçulmanas turcas infiltraram-se na área e travavam lutas constantes entre si e contra todos. As invasões mongóis eram uma ameaça, e havia ainda as gangues de salteadores que roubavam os valiosos camelos e suas cargas. Dom, veja isto. Não é como os outros túneis que visitamos. Não, nem um pouco. É imenso. Os túneis são realmente grandes. Os túneis funcionavam como corredores e tinham 3 metros de altura, pois os camelos asiáticos usados na Rota da Seda tinham 2 metros de altura e pesavam 680 quilos. Divide-se em 2 aqui. Os camelos e os animais iam por aqui, pela rampa. É um túnel grande e amplo. Viajantes de todo o mundo, ricos mercadores e seus camelos descansavam aqui depois de um longo dia de viagem. Neste pátio, as mercadorias eram descarregadas e os animais eram abrigados. Os animais eram valiosos e bem cuidados nos caravançarás. Veterinários, fabricantes de selas, ferreiros e tratadores trabalhavam aqui. Esta sala ficava repleta de camelos? Acho que era assim mesmo. Isto parece um osso. É uma mandíbula. É mandíbula de camelo. Um maxilar. É um tanto repugnante, não? É do século XIII? Sim, deve ser. Vou deixá-lo aqui. Este é o único sítio arqueológico da Capadócia onde ossos de camelo foram encontrados. Com apenas 3 meses de trabalho, os arqueólogos já encontraram relíquias únicas. E só uma pequena parte deste caravançará sob Gaziemir foi escavada. Não se sabe o que mais encontrarão. Por enquanto, apenas a lama separa o passado do presente. Como antigas cápsulas do tempo, os subterrâneos preservaram o passado misterioso da Capadócia, desde a vida difícil no Neolítico até as guerras brutais da Idade Média. Hoje, como seus ancestrais, os moradores voltam a essas cavernas antigas e as transformam em hotéis e casas luxuosas. Na próxima reforma, ao derrubar uma parede ou cavar um poço, que segredos encontrarão ocultos nas cavernas da Capadócia?